Olha, a tecnologia está em todo lugar, não é? Ela molda como a gente trabalha, como a gente se comunica, como a gente vive. Só que por trás de cada aplicativo, de cada linha de código, tem uma pessoa, um criador. E é aí que a coisa começa a complicar. Quando a gente olha de perto, quem são essas pessoas? Começam a aparecer umas rachaduras bem sérias no nosso mundo digital. Pois é, essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Porque a resposta, sabe, ela revela uma desigualdade imensa, que começa muito, mas muito antes de alguém escrever a primeira linha de código. É uma desigualdade que está nos dados, está na própria estrutura que decide quem vai ter a chance de construir o nosso futuro. Então, vamos começar pela primeira dessas rachaduras. É uma questão global e que, na verdade, já é bem conhecida. É a gritante falta de representação de mulheres nos campos da ciência e da tecnologia. Olha só esse número da Unesco. É de cair o queixo. Apenas 30%, só 3 em cada 10 pesquisadores no mundo são mulheres. Isso já dá uma dimensão do tamanho do desafio, né? Pensa em todo o talento, todas as novas ideias que estão ficando de fora. É um buraco enorme, com consequências no mundo inteiro. E o mais curioso é que a história não foi sempre assim. Pelo contrário, a computação lá no comecinho tinha mulheres na linha de frente. Nomes como Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora da história, ou Grace Hopper, que inventou o primeiro compilador. O ponto aqui não é a falta de capacidade, de jeito nenhum. São as barreiras que foram surgindo com o tempo. Isso aqui mostra muito bem um fenômeno que chamam de encanamento furado. O problema não é só a falta de mulheres se formando. Elas estão se formando, sim, com 36% dos diplomas. Mas olha o que acontece depois. Elas meio que vazam do sistema entre a faculdade e o mercado de trabalho. O gargalo está na retenção, em conseguir entrar e permanecer na área. Ok, agora vamos sair do cenário global e mergulhar na realidade do Brasil. Porque aqui, a questão de gênero se mistura de um jeito muito complexo com a questão racial. E aí, a gente encontra um outro tipo de desigualdade. E os dados começam a contar essa história de um jeito bem claro. Olha só, enquanto uma boa parte dos estudantes brancos está em escolas particulares, a imensa maioria dos estudantes pretos e pardos, estamos falando de mais de 86%, está na rede pública de ensino. E guardar essa diferença entre escola pública e privada é fundamental para a gente entender o que vem a seguir. E por que essa diferença é tão importante? Porque existe um abismo tecnológico entre os dois sistemas. As escolas públicas, justamente onde a maioria dos estudantes pretos e pardos está, têm, em média, muito menos acesso a recursos digitais, que são a porta de entrada para esse mundo da tecnologia. Então, a gente junta as peças e o que a gente tem? É uma conexão direta. A raça, muitas vezes, define o tipo de escola, e o tipo de escola define o acesso à tecnologia. Ou seja, a divisão digital começa lá atrás, na base. O acesso, que é o primeiro passo para uma carreira na área, já não é igual para todo mundo. E essa diferença, lá no começo, vira uma bola de neve. Quando a gente chega no ensino superior, a disparidade explode. Especialmente nessas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, as áreas STEM. O resultado? A diferença de representação entre estudantes brancos e pretos fica quase 4 vezes maior, justamente nas áreas que mais pagam e que mais estão definindo o nosso futuro. Mas, olha, esses números não aparecem do nada, né? Para a gente entender de verdade por que isso acontece, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história, para as estruturas de poder que foram criadas séculos atrás, mas que continuam ecoando até hoje. E um conceito fundamental para entender isso é o de colonialidade do poder, do sociólogo Aníbal Quijano. A ideia dele é a seguinte: o colonialismo não acabou quando os países se tornaram independentes. A lógica dele, de usar raça para criar hierarquias, para decidir quem manda e quem obedece, continuou existindo e molda as nossas sociedades até hoje. E essa citação da Oti Curial adiciona uma peça importantíssima nesse quebra-cabeça. Não dá para a gente analisar a raça de forma isolada. Raça e gênero foram construídos juntos, sabe? Como ferramentas de opressão que se conectam nesse sistema colonial moderno. Um não faz sentido sem o outro. A filósofa Maria Lugones vai ainda mais fundo nisso. Ela argumenta que a própria ideia de género, como a gente conhece, homem e mulher, com papéis super definidos, foi uma imposição do sistema colonial.
E esse sistema não só colocou as mulheres abaixo dos homens, mas criou uma subordinação em dobro para as mulheres não brancas, que eram vistas como inferiores tanto pela raça quanto pelo género. E é aqui que a gente chega no ponto central da interseccionalidade. As desvantagens de raça e de gênero não são como uma conta de somar. Elas se misturam, se potencializam e acabam criando barreiras que são muito, mas muito mais altas para quem está no cruzamento dessas identidades. Ok, agora vamos sair um pouco da teoria e ver como tudo isso se traduz na vida real, no dia a dia. Como é que essas estruturas históricas afetam hoje a carreira de cientistas e pesquisadores no Brasil? Olha só esses dados. Eles mostram o famoso teto de vidro acontecendo na nossa frente. Esses são dados das bolsas de pesquisa mais importantes do Brasil, as bolsas de produtividade do CNPq. No nível de entrada, as mulheres são 37%. Justo. Mas conforme a gente sobe na carreira, para o nível 1B, 1A, sênior, a porcentagem de mulheres só cai. Tem alguma coisa barrando a subida delas no topo. E quando a gente coloca a raça na equação, a coisa fica ainda mais gritante. Dá uma olhada na psicologia, uma área com maioria de mulheres. Mesmo aqui, se a gente olha só para as pesquisadoras de topo, as bolsistas PQ, mais de 82% são brancas. Mulheres pretas, menos de 5%. E mulheres indígenas, 0%. O teto de vidro existe, mas para mulheres não brancas, ele parece ser de concreto armado. Mas os obstáculos não estão só lá em cima. Existem outros fenômenos. O chão pegajoso, por exemplo, descreve como as mulheres negras muitas vezes ficam presas em cargos para os quais elas são superqualificadas. E tem também o epistemicídio, que é um processo ainda mais sutil. É a desvalorização constante do conhecimento, das ideias que vêm de grupos historicamente subjugados. Isso mina a autoridade intelectual delas desde o início. Então, chegamos a uma conclusão importante. Falar em encanamento furado talvez seja simples demais. O problema não é só consertar 1 ou 2 vazamentos. O problema é a arquitetura inteira do sistema. Ele foi construído em cima de uma base que, desde o princípio, foi pensada para criar e para manter essas hierarquias de raça e de gênero. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é quase uma provocação. Se o código-fonte do nosso sistema social está com esse bug fundamental, com esse viés, não adianta só fazer um pequeno ajuste. Talvez seja preciso reescrever o sistema. A grande questão é, por onde a gente começa?